Vamos entender um pouco a respeito da queda. De quem foi mais a culpa? Foi mais de Adão? Foi mais de Eva? Através de quem que o pecado entrou nesse mundo? Vamos ler alguns textos para a gente entender bem esse assunto. Para a gente entender através de qual de nossos pais que o pecado entrou nesse mundo. Vamos ler alguns versos. Em Gênesis 2, versículo 15, aqui aparentemente só Adão sabia que era proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler o texto. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui ele está dando a ordem para Adão, que se ele comer, certamente ele vai morrer. Vamos ver se Eva já sabia dessa ordem de Deus também. Em Gênesis 3, nós temos a primeira sessão de mediunidade da Bíblia. Satanás entra em uma serpente e começa a falar com Eva. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só, então a mulher, Eva, ela já sabia. Dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Ela sabia que se ela comesse do fruto, ela morreria. Então a ordem foi dada, na verdade, tanto para Adão quanto para Eva. E a serpente continua conversando com Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então aqui foi a primeira adulteração na palavra de Deus. Deus disse que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E Satanás adulterou a palavra de Deus, ele colocou um não. É certo que não morrereis. E agora vem o discurso da serpente para enganar Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente promete para Eva que ela vai ser como Deus. Se ela comer do fruto, que os olhos vão se abrir e eles serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E olha só o que acontece com ela. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então nós cremos que Eva, ela estava sozinha no momento, ela não estava com o marido, porque depois que ela come, que ela vai levar o fruto para o marido. Enquanto Adão e Eva não comiam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus havia ordenado, então a obediência significava que eles reconheciam que existia um Deus sobre eles. Eles eram submissos ao que Deus disse, então eles reconheciam a Deus como seu soberano. Mas a partir do momento que Eva se submeteu ao que a serpente disse, ela reconheceu um outro soberano sobre ela. Ela se submeteu à fala da serpente. Então, quando ela faz isso, ela transgride o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, que diz, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Enquanto Adão e Eva não tocavam no fruto, não comiam do fruto, eles estavam declarando fisicamente que eles eram submissos a Deus. Mas quando eles se submetem à mentira de Satanás, eles declaram um outro soberano acima deles, e eles reconhecem a serpente como seu soberano agora, se submetendo à mentira deles. Então eles transgrediram o primeiro mandamento. Eva transgrediu o primeiro mandamento.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, aqui Eva transgride o 10º mandamento que diz: não cobiçarás coisas alheias. E Deus disse: vocês não vão comer dessa árvore, porque a árvore não era para o homem, não era do homem. Árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Quando ela tomou do fruto, ela transgrediu o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Porque esse fruto, essa árvore, não foi plantada para o homem e a mulher tomarem do fruto. E ela tomou e ela transgrediu o 8º mandamento. E depois que ela come do fruto, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando ela deu ao marido, sabendo que ele morreria, ela transgrediu o 6º mandamento, que diz: não matarás, porque ela condenou Adão à morte. Então Eva, ela transgrediu vários mandamentos. Mas será que eles não estavam juntos? Se eles não foram enganados juntos, Eva e Adão, será que eles não estavam juntos e a serpente enganou os dois? Vamos ler um outro texto. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então olha só, quem foi enganado foi a mulher. Então quando ela foi enganada pela serpente, ela estava sozinha com a serpente. Ela tinha se afastado um pouco do seu marido. Adão não foi enganado, iludido. Ele comeu de livre e espontânea vontade. Quando a mulher ofereceu o fruto, Adão comeu. Provavelmente porque Adão, ele se lembrava das palavras de Deus, que depois que eles comessem, eles morreriam. E quando ele viu que a sua mulher iria morrer, então Adão, ele decidiu comer do fruto e morrer junto com ela, por amor. Mas, da mesma maneira como a mulher, ele desobedeceu a lei de Deus, de não ter outros deuses diante de mim, e ele comeu do fruto também. Em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. O 4º mandamento da lei de Deus, ele começa assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se Deus começa o mandamento falando para que eles se lembrassem, lembre-se, lembra-te, é porque o mandamento já existia antes. De fato, Eva transgrediu vários mandamentos da lei de Deus. Transgrediu o 1º mandamento, transgrediu o 6º mandamento, o 8º e o 10º mandamento. Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E segundo a 1 João 3,4, transgressão da lei é pecado. Então Eva transgrediu alguns dos 10 mandamentos, e para Deus ela transgrediu toda a lei. Essa foi a origem do pecado no mundo, a queda do homem, a transgressão dos 10 mandamentos, que sempre existiram. Porque os 10 mandamentos falam de conceitos morais, e conceitos morais são eternos. A mentira sempre foi errado para Deus, o roubo sempre foi errado, o adultério sempre foi errado, o matar sempre foi errado. Os 10 mandamentos foram escritos para Moisés em 2 tábuas de pedra pelo próprio Deus, mas eram conceitos morais já existentes, por isso que eles não podem ser abolidos, porque conceitos morais não podem ser modificados. O pecado de Eva, ela foi talvez um pouco menos grave que o pecado de Adão. Porque Eva, ela foi enganada, ela foi seduzida, mas Adão não. Adão, ele pecou deliberadamente, por vontade própria. Ele tinha toda a consciência de que se ele comesse, ele estaria transgredindo a lei de Deus. Isso mostra que, independente do motivo de nós transgredirmos as leis de Deus,
Isso é muito grave para Deus. Mesmo que seja por engano, porque muitas igrejas pregam hoje contra os 10 mandamentos e levam seus membros a descumprir os 10 mandamentos, principalmente a guarda do sábado, que é o 4º mandamento. E outros conhecem essa verdade da Bíblia e deliberadamente não seguem os 10 mandamentos. E esse foi o motivo pela qual a raça humana caiu em pecado. E ela continua até hoje persistindo no pecado. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Amém?